Olá, meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Mais uma vez estamos juntos, pela misericórdia de Deus, para a honra e glória do nosso Deus, para estudar, abrirmos a palavra dele e desfrutarmos, né, o que ele tem para nos falar nessa noite. Estendo a vocês as mais cordiais boas-vindas, que a gente possa, ao encerrarmos esse tempo juntos, que a gente possa sair daqui mais cheios de conhecimento, mais cheios do poder de Deus. Amém? Amém. O nosso assunto hoje ele é um tema curioso. Nós que estamos vivendo aí no século XXI, quando a gente olha para trás e a gente vê Deus revelando para a gente o futuro, é algo maravilhoso, não é? A gente aprende com isso que nós não fomos deixados aí à revelia, como muitos ensinam, como muitos creem, não é? A gente descobre através aí da palavra de Deus que Deus ele tem o controle de tudo que acontece, tem o controle desse mundo, dos acontecimentos e etc. Ele tem o controle da nossa vida. Então é isso que a gente vai estudar hoje. Mas antes da gente propriamente entrar no nosso estudo, eu gostaria de convidar o amigo Marcos para nos elevar a Deus em oração. Tá bem, vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, mas nós te agradecemos nessa noite por estarmos aqui reunidos na tua presença, estudando um pouco mais da tua palavra. Nós Amém. queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor, nesse momento, derrama o teu Espírito sobre esse grupo que está aqui estudando, também aqueles que posteriormente irão estudar, para que o nosso coração e nossa mente possa ser aberta, que cada dúvida possa ser sanada, que a tua palavra ela venha em encontro às nossas necessidades, que o Senhor possa ser com o Tervan, que estará trazendo esse estudo para nós aqui nessa noite, que esse estudo ele venha esclarecer algumas dúvidas que talvez alguns ainda tenham, mas que esse estudo seja para honrar e glorificar o teu nome. Que o Senhor possa mais uma vez abençoar todos que estão aqui, abrir o coração e abrir a mente. É isso que nós te pedimos, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Helene, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bem, boa noite, pessoal. Feliz aniversário, Letícia. Ah, Boa obrigada. noite. Beijoca. Gente, olha, aqueles que não sabem, que chegaram aí mais depois, a Letícia, ela toda feliz que completou mais um ano de vida, não é? Então, pô, Letícia, que Deus te abençoe rica, rica, ricamente, tá bom? Amém. Amém. Vamos ver lá no final se o pessoal topa a gente cantar parabéns para você. Tá bom. Esperarei. Não teve nenhum bolinho nem nada, hein? Mas aí vocês iam ficar com água na boca, né? Não, mas você falou assim, ó, esse aqui é pro Lutervan, pum, esse é pro Paulinho, então, Vou pensar nisso. esse é pro Marcos, esse é pra Leoni. Paulinho, ela Oi. vai mandar bolo para a gente por zap, hein? É. Tá certo. Gente, o Márcio está entrando aí. Vamos lá. O nosso estudo de hoje tem esse título, Um Sonho Revelador. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Quando você olha para o mundo ao teu redor, os acontecimentos, o, o caminhar das nações, as guerras, toda essa incerteza que a gente tem vivido hoje, Deus, porventura, já nos avisou a respeito disso? De tudo isso que iria acontecer? O que vocês acham? Já? Já. Já que tá na Bíblia, né? As revelações, né? Sim, sim, com certeza. Oi, Márcio, seja bem-vindo, amigo. Deus abençoe. Olá, A boa Mariana noite a também todos. chegou, né? Oi, Boa Márcia. noite. A Mariana Tudo também bom? chegou. Isso. Gente, então olha só. É, Se nós tomarmos um texto aqui da palavra de Deus, que está em Amós, capítulo 3, verso 7, a gente encontra isso aí, ó. Certamente, o Senhor, Deus, o soberano,
não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano ou os seus segredos aos seus servos. Então, tenha em mente uma coisa: tudo que está acontecendo hoje, tudo que já aconteceu antes de nós, tudo que vai acontecer que está à nossa frente, de alguma maneira Deus já revelou que tais coisas iriam acontecer. Bem, vamos lá. No outro estudo desse, eu não lembro se eu comentei, mas existe uma lei que ela é válida, não, mas que é uma lei que ela vale tanto para Deus quanto para Satanás. É essa lei aqui, ó. Tudo quanto Deus ou Satanás faz nesse mundo, eles têm que avisar antes. Aí você pergunta, mas como pode isso? Você já. Aqueles que gostam de filmes, aí, tipo, ficção científica, por exemplo, você acha que aquilo que passa ali é somente ficção ou é revelação? É, com o passar dos anos, hoje, eu vejo que acho que é já uma revelação, porque coisas que a gente via lá em 80, 90, parecia uma coisa tão longe, a gente está vivendo isso hoje. Até a gente vê pela inteligência artificial, esses vírus, essas coisas todas, né? A gente viu esses filmes lá atrás, né? É verdade. Só um segundo, por gentileza. Olha só, em 1989 foi lançado um jogo chamado Illuminati. Esse jogo ele é um jogo de cartas, foi melhor, em 1989 ele foi criado. Um pouquinho depois ele foi lançado para o público. E esse jogo ele tem algumas cartas que são curiosas. Por quê? Por exemplo, em 2001, quando houve a queda das Torres Gêmeas, esse jogo, veja, 1989, esse jogo já dizia que as Torres Gêmeas iriam ser derrubadas. E detalhe, derrubadas por aviões. E lá nesse jogo vem mostrando qual torre cairia primeiro e etc. Por exemplo, outra coisa, no Pentágono, um avião foi lançado contra o Pentágono. Lá também mostra um pentágono com um buraco. E, poxa, lá fala de uma pandemia onde todos estariam usando máscaras, mostra lá a cartinha, não é? Escrito pandemia, todo mundo com máscara. E assim vai. 2011 foi lançado um filme chamado Epidemia. Tudo que aconteceu em 2020, aquele processo do que foi a pandemia e tudo mais, aquele filme ele já mostrava como seria essa pandemia no mundo. Então é curioso que, quando você está sintonizado e você presta atenção nesses detalhes, quando acontece, você faz um link com aquilo que foi mostrado antes. Ok? Ô, ô Lutervan, Ei, tu conhece o desenho também, o Simpson? sim, sim, Eles também faziam as coisas bem antes de acontecer e acontecia depois. previsões, não é? É, É Agora, muito incrível esse negócio dos Simpsons, é coisa assim né? impressionante. É impressionante mesmo aquilo. olha, é verdade. E eu acompanhei alguns episódios dos Simpsons. Ah, Eles comentaram algumas coisas e depois veio acontecer. E é curioso que foi mostrado datas, gente, até detalhes de roupa, colar que a mulher estava usando, né? E isso lá na frente
Alguém posicionou a foto da pessoa com o desenho do Simpson lá. Exatamente, né? Mas isso aí é o que eles querem que a gente saiba. Mas não importa. De alguma forma essas coisas têm sido reveladas. Eu estava conversando com a Letícia esses dias. Ô, Letícia, a última Olimpíada que foi da França, foi mostrada uma coisa. Tem, A Olimpíada anterior, acho que foi 2012, não é isso? tem. A de 2012 mostra a questão da pandemia, né? E a gente conversando. Então você vê, 8 anos antes, Ou seja, tudo é muito bem planejado. tudo muito bem planejado, né? É, essa última foi, sei lá, 2022, 2024, né? Sei lá, 2024, né? Foi ano passado, né? A Olimpíada, né? Eu nem sei certo. Acho que foi ano passado. Então, ano passado teve aquela questão, né, daquele cavaleiro, né, Isso. naquele cavalo lá, vindo, e as nações vindo toda atrás dele, né, Uhum. aquele bezerro lá em cima daquele coisa lá que não, né, não tinha nada a ver, mas, né, tinha uma coisa. Então, assim, foi muito impressionante também essa última. A gente tem que prestar atenção numa coisa. Deus, ele quando faz uma revelação, ele o faz para abrir os nossos olhos. Se você observar esse texto, o texto diz: certamente o Senhor Deus, o soberano, não fará coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então veja bem, quando fala aqui aos seus servos, os profetas, Deus, quando tem aí os profetas, eles existem para esclarecer o povo de Deus as coisas que estão acontecendo, as coisas que vão acontecer, ok? Então, essa é a função do profeta, é comunicar de Deus para o seu povo as coisas que vão acontecer. Mas só que, o que que o inimigo usa? Ele usa os filmes, ele usa lá os Simpsons, ele usa as cartas, esse tipo de coisa. Deus usa isso aqui. Ele usa a sua palavra, ok? E a sua palavra ela está acessível no mundo inteiro, em todas as línguas em que ela está traduzida, trazendo que a mesma mensagem. Então vamos lá. Já que o Senhor Deus ele revela os seus planos, quando você olha para o mundo, a condição que o mundo está vivendo hoje, cada vez pior, uma decadência em todos os aspectos, isso foi revelado. Sendo que hoje a Bíblia já não está liberada para todo mundo, né? Já tem os lugares que a Bíblia não está mais liberada, né? Letícia, eu, Né? eu vou te dizer que essa perseguição à palavra de Deus, ela já acontece há muito tempo. Acho que nunca deixou, né, de Isso, acontecer, né? isso, nunca deixou de acontecer. Só que nos últimos dias vai ser uma perseguição muito mais acirrada. Então, às vezes eu comento com as pessoas o seguinte: deem valor à Bíblia que você tem. Faça da Bíblia, desse livro, o teu livro de cabeceira. Estude, examine, procure entesourar na mente é, 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 os assuntos bíblicos. Por quê? Porque vai chegar um dia que ela vai ser tirada de nossas mãos. Como já existe em muitos países, por exemplo, na China aconteceu esses dias, eu estava vendo uma reportagem de um grupo de pastores que tiveram aí as suas igrejas destruídas. Na Coreia do Norte, uma família foi encontrada com uma Bíblia e a família foi soterrada viva. Na Nossa. Nigéria, E aí mataram mais de não sei quantas mil pessoas. na Nigéria, esses dias atrás, né, muitas pessoas, muitos cristãos foram mortos por causa da Bíblia. Então, devemos valorizar a liberdade que ainda temos e ler esse livro, estudar esse livro, procurar gravar na mente os assuntos que ele traz. Porque vai
nos ser tirado. E mais, existe um projeto aí no mundo para reescrever a Bíblia com a inteligência artificial. Nossa. Então, tudo aquilo que é contrário, né, a pessoas que têm o interesse de que determinados textos saiam da Bíblia, né, você pode ter certeza, você vai ter uma Bíblia adulterada. Então, eu tenho aqui no meu acervo aqui algumas Bíblias na minha biblioteca, algumas Bíblias de épocas diferentes. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou e compro outra e guardo. Por quê? Um dia eu só vou precisar de uma, só de uma, mas alguém vai precisar. Então, de alguma forma, a gente tem que ter para dividir. Não somente como a gente tem falado aqui, feito aqui, mas até mesmo dar um exemplar da Bíblia para alguém. A Bíblia na Idade Média, ela foi proibida pelo sistema religioso que existia na época. Então, ela foi tomada do povo e o conhecimento da palavra de Deus foi algo que somente aqueles que eram líderes da igreja, somente eles tinham ou diziam ter. O povo mesmo era ignorante, ou seja, sem conhecimento naquilo que a palavra de Deus trazia. Então, quando chega aí o período que foi chamado aí período da Inquisição, alguns homens tiveram o cuidado, a responsabilidade, a coragem de traduzir a Bíblia para as suas línguas maternas. Então, esses homens pagaram muito caro por isso, pagaram com a própria vida. Então, se hoje você tem aí a Bíblia nas suas mãos, entenda que lá atrás famílias se juntavam para comprar um exemplar da Bíblia. Famílias se juntavam para comprar um exemplar da Bíblia, para poder estudar. E mesmo quando eram pegas estudando, aí sofriam ainda sanções. Quando começa, vamos dizer aí, a Idade Moderna, e isso aí lá pela Revolução Francesa, por aí, novamente, em Paris, milhares de Bíblias foram colocadas no centro da Praça de Paris e foi ateado fogo. Apocalipse 11 fala sobre isso, que as duas testemunhas seriam mortas, ou seja, o Velho e o Novo Testamento seriam mortos na praça na cidade que se chama Sodoma e se chama Egito. São duas características, no caso lá da França: ateísmo, de um lado, e uma vida promíscua, do outro. Não é? Dois aspectos desse país. Então, gente, a palavra de Deus ela sempre sofreu perseguição. Logo depois que acontece isso aí, em 1904, a Sociedade Britânica ela publica o primeiro exemplar da Bíblia. E a partir daí a Bíblia começou a atingir o mundo. Mas a palavra de Deus, ela tem toda a revelação que nós precisamos para tomar a nossa decisão ao lado do Senhor. Então, eu gostaria que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Todo o nosso estudo, nós vamos ficar nesse capítulo. Daniel capítulo 2. Paulinho, Letícia, Marcos, Cristina, vocês estão relembrando esse assunto. Sim. E vale a pena relembrar porque é um assunto maravilhoso. Não é? Então, olha só. Nos dias da antiga Babilônia, o rei vamos dizer, que dominava o mundo naquela época era Nabucodonosor. Nabucodonosor recebe o reino da Babilônia depois da morte de seu pai, ainda jovem. E a palavra de Deus, ela começa exatamente dessa forma, olha. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou. Passou-se-lhe um sono. Mas por que que o rei, É Daniel o quê aqui? Daniel 2, verso 1, Ah, tá. tá?
A questão é, Nabucodonosor teve um sonho, aqui vem dizendo que seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Por qual razão? Os textos seguintes vêm trazendo para a gente. O que o rei faz? Ele chama agora os encantadores, os magos, os feiticeiros, os caldeus, para que eles viessem e declarassem ao rei quais foram os sonhos que ele teve, ou qual foi o sonho que ele teve. Agora imagina, Dona Sandra tem um sonho aí durante a noite, chega para mim pela manhã, não conta nada do sonho e diz assim: olha, eu sonhei, não sei o que eu sonhei, fala aí, que senão vai ter divórcio nessa casa. Loucura. Qual a possibilidade? Nem... É quase zero, né? Zero, zero, não tem como, né? Não tem como. E você vai ver aqui que aqueles magos ali, feiticeiros, os encantadores, eles procuraram de alguma forma descobrir do rei, mas vem cá, conta aí pra gente o que foi que o rei sonhou, que aí a gente dá a interpretação. E o rei, ele diz, olha, vocês estão querendo me enrolar. Vocês estão querendo me enrolar, ganhar tempo. Olha o versículo 8. Quem lê pra gente é o verso 8. Então o Oi, rei. Desculpa, pode ir, Roberto. Pode ir, meu filho. Pode Pode ir, ir, irmão. pode ir. Isso. Bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que eu disse, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinastes palavras mentirosas, perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar a interpretação. Gente, primeiro o rei fala assim: ó, se vocês não me revelarem o sonho, ó, vão perder a cabeça. Vão perder a cabeça. Roberto, por favor, Sim. o que nós lemos no verso 10? Olha como que esses sábios respondem ao rei. Capítulo 2, verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de alguém, mago, encantador ou caldeu. Caldeu, olha só. Eles fizeram agora a sua defesa. Olha, Sim, o que o rei requer é difícil, não tem como nós respondermos isso aí. Nenhum mortal, nenhum mortal tem condições de responder isso aí. Aí, ô Letícia, Mariana, Claudinete, lá no reino da Babilônia, já, já tinha alguém que fazia a diferença, e esse alguém era Daniel. Veja, os caldeus aqui, Roberto, era a prática dos babilônios, dos caldeus, eles fazerem as suas orações diante de ídolos, imagens. Era comum. Essa semana eu estava dando um estudo e eu comentava o seguinte, que dentro do panteão, do conjunto de deuses da Babilônia, tinha cerca de 600 deuses. Tinha deus para tudo quanto era tipo e gosto. E era comum, como no Egito, os deuses do Egito eram corpo humano e diferenciava a cabeça.
A cabeça era a vaca, ou era o cachorro, ou era. Enfim, sempre a cabeça diferenciava. Na Babilônia não era diferente. Eles tinham seus deuses que lembravam alguma coisa e eles se prostravam diante desses deuses, ofereciam sacrifícios e tudo mais. Mas Daniel não. Daniel, quando ele buscava o Deus dele, ele simplesmente se ajoelhava na direção que dava para Jerusalém e ali ele orava a Deus, ele clamava a Deus, ele buscava a presença de Deus. E os caldeus, eles não viram nenhuma vez Daniel prostrado diante de alguma coisa visível. Daniel sempre, quando se referia a Deus, nas suas orações, ele se referia a um Deus invisível, criador dos céus e da terra. Mas nada de algo visível diante dele. Aí, o versículo 11, qual é o argumento que eles usam? Quem poderia ler para nós esse argumento? A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Você observa aqui a colocação que eles fazem? Os Que é os deuses, mas eles não moram com os homens. Então, como é que os deuses vão responder? Eles mesmo põem e tira, né? aqui, Letícia, os deuses deles não responderam para eles o que eles queriam. Então, o argumento deles tem a ver com o Deus de Daniel, o Deus criador dos céus da terra, invisível, imanente, transcendente, um Deus que está perto, mas ao mesmo tempo mora no céu. Não é? Esse Deus de Daniel aqui é citado. Deuses cuja morada não é com os homens. Agora eu faço uma pergunta para você todos. O Deus que você crê, o Deus que você crê, aonde que é a morada dele? Céu, No Onde? coração. no céu. No céu? É, no nosso coração também. E aí, Mariana? Corações no céu. Esse Deus que você serve, esse Deus que você conhece, esse Deus que se auto-revela nas Escrituras, ele tem o seu trono no céu, ok? Mas ele quer também ter o trono dele na sua vida, no seu coração. Ele é o Senhor do universo, mas ele só pode ser Senhor da nossa vida se eu permitir, ok? Vamos lá. Então, aqui estamos. Então, o rei, o que que ele faz? Ele emite um decreto de morte. Todos aqueles, Paulinho, que não revelaram ali o sonho para o rei, estavam agora a ponto de perder a cabeça. Tá? Ou seja, o rei estava mais ou menos assim: olha, eu pago vocês para fazer o trabalho de vocês aqui, vocês não fazem? Então não tem por que vocês estarem aqui. Então sai um decreto de morte e um dia já marcado para que fossem mortos. Só um detalhe: Daniel, nessa época aqui, ele já trabalhava também no palácio do rei. E quando os sábios foram convocados para ir à presença do rei, Daniel não foi notificado. Já havia aqui um ciúme, já havia aqui uma diferença entre os caldeus e Daniel. E os seus três companheiros, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas por quê? Porque lá no capítulo 1, quando Nabucodonosor fez um teste com aqueles judeus que foram levados para a Babilônia, no caso aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, a Bíblia diz que o rei os achou 10 vezes mais sábios do que os próprios caldeus. Então isso era ofensivo para eles. Como é que esse povozinho aí
que é cativo, ganhou tanta regalia, ou essas pessoas ganharam tanta regalia diante do rei, a ponto de fazerem parte aqui do palácio, dos concílios do rei e tudo mais. Então havia um ciúme, e isso aí é bem notório. Então Daniel foi deixado de lado, ele não foi chamado do rei. E a palavra de Deus vem nos dizendo que Daniel, quando chegam para ele para levá-lo também para o calabouço ou para a morte, ele pergunta, por quê? O que está acontecendo? Qual a razão? Então o capitão da guarda fala para Daniel, olha, aconteceu que o rei teve um sonho e ninguém soube dar a resposta e o rei fez uma sentença de morte aí, olha, botou todo mundo no corredor da morte como sentença. E como você é um dos sábios também, um dos conselheiros do rei, então isso vale para você também. E Daniel, gente, olha a questão aqui da boa reputação. Daniel ele tinha uma boa reputação com o chefe aqui da guarda. E ele pede: olha, eu não sabia de nada, me leve até o rei. E no versículo 17, ou melhor, versículo 16, o que lemos? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Olha só, imagina o Daniel chega na presença do rei e fala: rei, eu não sabia o que tinha acontecido. Por favor, me dê um tempo. Eu vou consultar o meu Deus e ele vai dizer a interpretação e eu trago para o senhor. Uau, que responsabilidade! O verso seguinte vem dizendo que Daniel foi para casa, chegou para os seus amigos e disse: olha, nós estamos enrascados. E o rei sonhou um sonho, teve um sonho, ninguém soube revelar para o rei. Nós precisamos orar, jejuar, pedir a Deus orientação, pedir a Deus revelação do sonho. Ou então nós vamos ser também mortos. Então o verso 17 diz: então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Olha como que Deus é maravilhoso, como que Deus é soberano. Marcos, você pode ler para a gente? Posso sim. 18, eu tenho 19. 19. 19. Isso. Então, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão de noite. Daniel louvou ao Deus dos céus. Só o 19? E o 19. Olha como que Sim. Deus é maravilhoso. Então foi revelado o mistério a Daniel. Se você vai também lá no capítulo 1, você vai ver que Deus deu a esses 4 jovens, Deus deu a eles uma distinção. Mas a Daniel, Deus deu a Daniel, ah, vamos dizer assim, Um dom especial, né? oi? Um dom especial, né? Isso, Marcos, um dom especial. E esse dom especial está lá no versículo 17 do capítulo 1. Capítulo 1, verso 17. Mariana, você pode ler para a gente? Capítulo 1, 17. 17. Ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu-lhe inteligência e de todas as visões e sonhos. Então, olha só. A todos eles Deus deu inteligência e sabedoria. Mas a Daniel aqui está
distinguido dos demais. Deus deu a ele interpretar sonhos e visões. Inteligência aí para interpretações e visões. Do versículo 20, agora no capítulo 2, do versículo 20 aí em diante, um pouquinho mais, 20 a 23, aqui é uma oração de gratidão por Deus ter revelado a eles aquilo que eles haviam pedido. E no dia marcado, nós vamos encontrar, Paulinho, Daniel indo na presença do rei. Agora, gente, se vocês estão na situação de Daniel, os camaradas lá fizeram o que fizeram, até mesmo para prejudicar você. E agora você tem ali na sua mente fresquinho o sonho revelado por Deus. Como que você, como que eu, como que nós nos comportaríamos lá diante do rei? Fomos prejudicados por eles, pelos sábios lá, feiticeiros, caldeus, etc. E agora? Você tem a revelação. Você defende os camaradas lá ou você dá um pontinho para eles perderem a cabeça? Eu diria misericórdia, né? Misericórdia, né? Pastor Alberto, foi exatamente isso que aconteceu. Paulinho, por favor, do 25 ao 28, você pode ler para a gente? Posso. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhes assim: Achei-o diante dos filhos de cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi, a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir do rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo a ele, pois fez saber ao rei Nabucodonosor que há de ser no fim dos dias, e o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Olha só. Daniel aqui, ele não tinha aquele espírito que aqueles homens possuíam. Ele vem, antes de revelar ao rei, ele vem em defesa daquelas pessoas. Tá? O verso 27, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Ele defendeu os camaradas lá. Oi? Ele ajudou os caras, falou: os caras não têm culpa, que eles são os idiotas, os imbecis. Literalmente. Veja, aquilo que eles tinham falado, Daniel fala, olha, eles falaram, olha, o que o rei requer é difícil, nenhum mortal pode fazer. E Daniel fala a mesma coisa. Mas não para aí, o verso 28 é o texto que nós temos aí na tela. Mas há um Deus no céu, o qual revela o que? Os mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Nos últimos dias. Nos últimos dias. Márcio, Opa. quer ver uma coisa interessante? Se vocês puderem, de alguma forma, marcar na Bíblia de vocês, o que eu vou mostrar a vocês, marquem, porque isso é muito interessante no livro de Daniel. Olha só. O que há de ser? Nos últimos dias. Então, olha só. Isso aqui, ó. Essa sentença aqui. O que há de ser nos últimos dias. Vamos sublinhá-la aqui. Isso. Agora, pegue o livro de Daniel, capítulo 2, versículo 45. O finalzinho dele. Lá quando começa assim, o grande Deus. Sim, o grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Isso, isso. Vamos dar um pulinho mais na frente. Deixa eu ver aqui.
Capítulo. Espera aí. Capítulo 8, versículo 17. O finalzinho do verso 17. O que é que nós temos aí? Filho do homem, porque essa visão se realizará no fim dos tempos. Ou seja, essa visão é para o fim dos Fim tempos. do tempo. Tá? No verso 19, também o finalzinho do verso 19. Porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Ok, observe, já estamos aí o quê? 4 ou 5 vezes. No Isso. versículo 25. 8, 25. Finalzinho também do texto. Mas será quebrado o poço das mãos humanas. Tá. Perdão. Verso 26, o finalzinho do verso 26. Tu, porém, encerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Pode reparar que o livro de Daniel, ele aponta sempre para o final, para os últimos dias? Capítulo 10, versículo 14. Vamos ler o 14 todo, que tem 2 vezes aí essa inscrição. Na minha Bíblia, aqui no verso 26, está assim, ó. Porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. 26, aham. Aqui na minha diz a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. A minha também é muito distantes. Ou seja, é para frente, tá certo? Só que lá no capítulo 2, a gente leu ali, ó, o que há de ser nos últimos dias. Tá? E eu gostaria que vocês ainda tomassem o capítulo 11. Mas ia ler alguma coisa no 10 agora. 10, 14, né? 10, É. 10, 14. perdão, 10, verso 14. 14. Obrigado. Lê o verso todo. Alguém leia, por favor. Claudinete, de repente. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Você reparou isso aí? O livro de Daniel não é um livro para os dias dele. É um livro, são profecias para os últimos dias. E para a gente entender melhor, o verso 40 do capítulo 11. 11, verso 40, o início dele. 40. 11, verso 40. 11 versos 40. No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. E o rei do norte o atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e a inundará e passará. Ok. O capítulo 11, para mim, no livro de Daniel, o capítulo mais difícil de ser entendido. Porque ele toma aí uma extensão muito grande de tempo, de história. Mas o início desse verso diz: no tempo do fim. E o verso primeiro do capítulo 12 começa assim: nesse tempo se levantará Miguel. Ou seja, no tempo do fim se levantará Miguel, o grande príncipe, o grande monarca
um defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Ok? Então, a gente vem caminhando no livro de Daniel, e agora Daniel já está velhinho, seus 80 e tantos anos, quase 90 anos, e no capítulo 12, verso 9, olha como que termina o livro de Daniel. Ele respondeu: Vai, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas, excedadas até o tempo do fim. Então, olha só, essas palavras são encerradas e seladas até o tempo do fim. Queridos, eu pergunto a você, nós estamos vivendo o tempo do fim? Sim. Creio que sim. Será que tem tanta coisa ainda pela frente aí para acontecer? Márcio, o que você acha? Eu acho que nós já estamos no tempo do fim. Que eu também, gente. E esse sonho aqui de Nabucodonosor, ele está dizendo exatamente isso, né? Daniel está dizendo exatamente isso para Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias. Então, Mariana, nós estamos vivendo hoje, certamente, esse tempo aqui, em que o livro de Daniel ele iria ser aberto, iria ser conhecido juntamente com o livro do Apocalipse. Bom, imagina, o rei está ansioso. Tudo bem, Daniel, eu sei, tá bom. São visões aí para o tempo do fim. Tá, mas o que que eu sonhei? Olha o que o Daniel diz para o Nabucodonosor. Capítulo 2, verso 31. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante. A sua aparência era terrível. Por que Deus, por que Deus, já que Deus condena a idolatria, por que Deus se faz não, por que Deus usa uma estátua para revelar um sonho, uma profecia ao rei Nabucodonosor? O que vocês acham? Porque ele era idólatra também. Oi? Porque o rei Nabucodonosor era idólatra. Seria essa a razão? Mas Não pode. nesse Ah, não estaria Deus incentivando a idolatria? não, creio que não. Alguém tem uma outra sugestão aí? Faz de novo a pergunta, por favor. Oi? Faz de novo a pergunta. Sim. Olha só. Em Êxodo 20, versículo 4 e 5, Deus ele condena lá nos Dez Mandamentos a idolatria. Não farás para ti mais esculturas, não te prostrarás a elas, nada do que é em cima nos céus, embaixo na terra, etc. Por que que Deus usa uma estátua para que Daniel revele ao rei acontecimentos para os últimos dias? Se ele condena a idolatria. Eu acho que era porque eles só acreditavam em imagens, Uhum. Ok? entendeu? Tá. E aí, Márcio? Para que desse esclarecimento. Então, é uma forma, eu acredito dessa forma, desse jeito. Eu acredito que ele fazendo a estátua, né, ele mostraria o poder dele, né, através de Nabucodonosor e Daniel interpretando o sonho para ele. E a estátua seria a confirmação de que o poder de Deus está acima de tudo, né? Entendi. Bom, Você vamos lá. falou Êxodo? Êxodo 20, Ah, 20. Êxodo 20, versículo 4 e 5. Ali é o segundo mandamento que condena a idolatria. E tantos outros textos, Bíblia fora. Roberto, o que você falou é interessante. Márcio, o que você falou é interessante. Mas olha só, deixa eu mostrar uma coisa a você aqui. Olha essa tela aqui.
Deus, É, des- Deus revela. olha só, Deus revela o desconhecido a partir do conhecido. Quando Deus está revelando para Nabucodonosor acontecimentos, ascensão de reinos, que nós vamos ver em queda de reinos, e Deus se utiliza de uma estátua, aquilo era o que Nabucodonosor conhecia. Então era o conhecido. Dentro do conhecido, para Nabucodonosor, Deus iria revelar o desconhecido. E o desconhecido está aqui, ó. Uma estátua, toda ela dividida em metais. Isso aqui Nabucodonosor ainda não tinha visto. Estátua era comum em Babilônia, mas desse tipo aqui não. Então não é Deus aprovando a idolatria, não. A forma fácil de Nabucodonosor entender o que Deus queria dizer, Deus se utiliza de algo que ele conhecia. Ok? Então vamos lá. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Ok? Vamos lá. Capítulo 2, no 31 nós lemos, o versículo 32. Quem se habilita aí, por favor, nos ajudar? Que capítulo? Capítulo 2, é tudo dentro do capítulo 2, verso 32. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. 33. As pernas eram de ferro, e os pés eram parte de ferro e parte de barro. 34. Oi? 34. 34 também. Enquanto eu estava observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmigalhou. Olha só, Marcos. Daniel está diante do rei e ele começa a dizer para o rei: olha, o senhor sonhou com uma grande estátua. E de repente, na mente do rei, abre lá, vamos dizer, uma janela, né? E realmente eu sonhei com uma grande estátua. E Daniel diz: olha, a cabeça dessa estátua era de Ouro, ouro, o peito e os braços, Prata, os quadris, Bom, bronze, 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 né? E as pernas, De ferro, ferro. os pés. Em parte de ferro. barro e ferro. E olha, à medida que Daniel foi revelando, foi abrindo a mente do rei, e ele, rapaz, não é isso mesmo que eu sonhei? Mas, rei, não para aí. O senhor estava vendo essa grande estátua, de repente uma pedra foi lançada de uma montanha, tocou, atingiu a estátua nos pés, e ela foi toda destruída. Então, Nabucodonosor, ele ficou com aquilo na mente. E Daniel, ele não para aí. No verso 36, Daniel diz: olha, este é o sonho. Esse é o sonho que o rei teve. O senhor confirma? O rei, sim, claro, verdade. Mas, tá bom. O que que isso quer dizer? O que que simboliza tudo isso? O verso 37, o verso 36, Daniel completa. Também a sua interpretação diremos ao rei. Este é o sonho que o rei sonhou. E agora nós vamos dizer o que significa esse sonho. E vai ter que começar de algum lugar, né? Então começa de cima para baixo. Tu, rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, força, poder, glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que tu dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Nesses dois versos aqui, 37 e 38, algumas lições a gente pode tirar aqui. Vamos olhar para o nosso país hoje.
Aí nós estamos, dessa profecia, mais ou menos 2.500 anos. Vamos lá. Se Bolsonaro estivesse no poder hoje, quem o teria colocado lá? O povo. Deus, Deus. Lula está no poder. Quem o colocou lá? Deus, Deus. Dilma Rousseff lá atrás. Quem colocou ela lá? Colocou, permitiu, né? Se você olhar esse texto, olha, o verso 37 diz assim: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Entenda uma coisa: ao povo vai e vota. Deus, ele permite que esse e aquele governante entre lá. E todos no mundo inteiro, seja de uma prefeitura até o governo de um país, tudo está nas mãos de Deus. Nada foge o seu controle. Muitas vezes, Deus respeita a decisão do povo. Por que eu ontem digo isso? diz que ele até manda que a gente ore pelos governantes, né? Porque é independente se a pessoa ela vai ser boa ou ruim, porque ela tem um livre-arbítrio ali, né? Deus permite, né? Só que a pessoa, pelos erros, ela pode colher consequências mais tarde, né? Porque Deus é Exatamente, Marcos. Olha só. verdade. Um dia lá nos dias de Daniel, ou melhor, de Samuel, o povo de Israel chegou para Samuel e disse: Olha, nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. E Samuel ficou entristecido demais com aquilo ali. E quando Deus chega para Samuel e diz assim: Samuel, não chores, não, não te impacientes. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Então, gente, sempre foi propósito de Deus que ele governasse o seu povo, que ele estivesse à frente. Não, dá-nos um rei. Então, se você tem um presidente ruim, se você tem um rei ruim, se você tem um governante ruim, entenda uma coisa: Deus respeitou a decisão do povo. Existe um ditado aí no mundo que diz assim: a voz do povo é a voz. De De Deus, né? Deus. Isso é mentira, tá? Não é verdade, não. É, não. A permissão de Deus não quer dizer que Deus queria que aquilo fosse assim. Mas nesse contexto aqui, o texto está dizendo o seguinte: olha, o Deus do céu, ele te conferiu o reino, ou seja, ele te deu o reino, te colocou lá para ser rei, te deu poder, te deu força, te deu glória. Nas tuas mãos foram entregues o quê? Os filhos dos homens. Sabe aonde que a gente tem assim, uma clareza maior disso aqui? Quando você lê o capítulo 2 do livro de Abacuque. Depois você anota aí, lê com calma o capítulo 2, 1 e 2. Deus, ele colocou Babilônia numa condição para corrigir o povo de Judá. Ok? Mas, ok, tu és a cabeça de ouro. Então, quem é que simboliza a cabeça de ouro? Babilônia. A Babilônia. Babilônia. A Babilônia ou Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Mas ele iria dominar para sempre? Não. Se você for no capítulo 3 de Daniel, você vai ver lá que cabeça de ouro nada, eu quero dominar. A Babilônia vai reinar para sempre. E ele faz uma estátua toda de ouro. Mas não era isso que Deus havia revelado. Então vem o segundo reino. E o segundo reino é um reino de prata. Prato. O versículo 38, ou melhor, 39, a metade do texto diz assim: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. A prata ela é superior ou é inferior ao ouro? Inferior. Inferior. Tanto é que Inferior. você vê aí nas medalhas
ouro, prata, bronze. São três classificações. Então, depois de ti, Nabucodonosor, se levantará outro reino inferior ao teu. Bom, você poderia me perguntar assim, Lutevão, mas por que Nabucodonosor, o reino da Babilônia, foi considerado um reino áureo ou de ouro, devido à riqueza que Babilônia possuía? Babilônia, ela expoliou muitos povos, ela arrancou riquezas de muitos povos. O profeta Isaías chama a Babilônia da cidade dourada, ok? Babilônia, cidade dourada, a joia dos caldeus, a glória dos caldeus. Mas Babilônia, essa cidade dourada, ela seria um dia derrotada por um reino que era inferior a ela. E esse reino aqui é o reino dos Medos e dos Persas. No dia 12 de outubro do ano 539 a.C., Babilônia caiu diante dos Medos e dos Persas. Mas eu pergunto, os Medos e os Persas aqui, eles iriam durar até o final da história? Também não. Também não. Aí, Letícia, É uma pergunta que me veio na mente aqui. É, a proporção também se diz ao tempo, porque no caso a cabeça é menor do que a parte do tronco, né? Que é maior, que ele dividiu aí. ih, Isso gente, foi representado em questão de tempo? e agora, Márcio, Agora que me veio isso na mente. Não lembro. não lembra? Eu não sei responder, não. Não Boa lembra? pergunta. Ô, Marcos, ajuda aí. Então, a gente, eu não sei responder também com exatidão igual a você, mas, por exemplo, o reino que mais durou foi as pernas de ferro, né? Que era, dali dos membros era o maior, né? Então tem uma diferençazinha, sim, em questão de tempo, né? Então vamos lá. Letícia, tem sim. Né? A cabeça vamos dizer assim, em altura, é a nossa parte menor do corpo. Sim, Os da Babilônia foram 70 anos, ok? ok. Você pode colocar aí, de repente, 150 anos, mas o auge mesmo da Babilônia foram 70 anos, tá? Então, Sim. foi um período muito curto. A Média e a Pérsia, o período que ela, vamos dizer, que ela governou o mundo foi do ano 539 ao ano 331. Já foi mais tempo. Já foi mais tempo, quase 200 anos, ok? Sim. Mas a Média Pérsia também não ia durar para sempre aí no governo do mundo. E o finalzinho do verso 39 diz assim: e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, viria depois da Média e da Pérsia, viria um outro reino que é simbolizado aqui pelos quadris. E quem se habilita a me dizer, com exceção do Marcos aí, que reino foi esse? Representado pelos quadris? Roma? Não. Nossa, eu já tinha que ter decorado isso. Já fiz essa lição 3 vezes. Aqui, se eu der uma colinha, ajuda? Alexandre. O grande. Alexandre o Grande? É E que A Grécia, né? a Grécia. Muito bem, é a Grécia. Então, os quadris aqui é o símbolo da Grécia. E o período que a Grécia teve o domínio sobre o mundo foi do ano 331 até o ano 168. Você observa que já foi um período menor que o anterior, 331 ao 168, mais ou menos aí 160 anos de domínio sobre o mundo. Mas o Marcos falou uma coisa interessante. No ano 168, na Batalha de Pydna, que foi uma batalha conhecida na história como Batalha Greco-Romana, os romanos, eles, depois da morte de Alexandre,
O reino da Grécia foi dividido aí entre os quatro generais de Alexandre, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. Uns ficaram com o norte, outros com o sul, enfim. Depois eles se uniram, mas essa união não deu em nada. Por quê? Porque os romanos eles vieram e conquistaram cada uma dessas partes. Não é? O último reino a ser conquistado por Roma foi o reino dos Seleucidas, não é? Lá pelo ano 154, 145, eu não sei o certinho aí, mas dentro desse período aí, Roma ela tem agora um domínio total do mundo conhecido daquela época. Bom, olha aí a sua perna. Ela é a parte mais longa do seu corpo? Sim. Certeza. Com certeza. Então, veja bem, o período mais longo da história aqui das civilizações, dos impérios, foi o Império Romano, do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, olha. Todos os pintores, quando fazem uma retratação retratam essa imagem que Nabucodonosor sonhou, essa estátua, eles colocam ela de braços Cruzados. cruzados. Mas, na realidade, isso aqui não são braços cruzados, são braços unidos. É outro sentido, né? Né? Por quê? Porque dois reinos, os medos de Dario e os persas de Ciro, eles se uniram para conquistar a Babilônia. Ok? Mas quando você vem aqui embaixo, que são as pernas, se lá em cima dois braços simbolizam uma união, né? As duas pernas também simbolizam dois tipos de governo dentro de um mesmo reino. Então você vai encontrar aqui a Roma pagã, ou a Roma imperial, era aquela parte de Roma que tinha preocupação em conquistar território, e por fim você tem a Roma papal. Então, peraí, se havia a Roma pagã ou imperial e a outra é a Roma papal. A Roma papal ainda existe? Sim. 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 Então, peraí. A Roma imperial ela durou até o ano 476, mas a Roma papal vinha até nossos dias. Então, olha a distância, olha o tempo de duração aqui das pernas. Sim. É um período aqui extremamente longo, ok? Mas Roma iria durar para sempre? Também? Também não, não é? Ela também teve a queda. Também teve a queda. Quando você vem no versículo, capítulo 2, versículo 40, diz assim, ó, o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro tudo quebra, esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, gente, entenda uma coisa. O poder romano, que começou lá no 168 e foi até 1798, assim, no seu poder supremo, por assim dizer. Por que 1798? Porque em 1798, um baixinho invocado chamado Napoleão Bonaparte enviou os soldados dele, comandados por um general chamado Alexandre Berthier, enviou para Roma. E ele aprisionou o Papa Pio VI na época. E Roma ali, ela teve, vamos dizer assim, poderíamos colocar um texto lá de Apocalipse, ela teve uma ferida mortal. De 1798 até 1929, não houve Papa com voz ativa no mundo. Ainda em 1870, um outro camarada chamado
Garibaldi retira de Roma os 20 estados papais que sustentavam ali a Igreja Romana. Enfim, ela sofreu uma queda nesse período. Agora, entenda uma coisa. Não para nas pernas. Você vai ver que tem os pés. Os pés é uma mistura de quê? De barro, Ferro. ferro em barro, barro em ferro. Ok? Bom, vamos lá. O ferro simboliza o quê? É, Beleza, né? sim, sim, Isso. mas o ferro é símbolo de qual império? Roma. É Roma Imperial. Seria isso? Não, Não, as peraí. duas Romas, né? As As duas duas. Romas. As duas. Você pode colocar as duas aqui, não tem problema algum, tá? Tanto a Roma Imperial quanto a Roma Papal. Ó, por que que eu digo isso? Roma aqui nos pés, ela quer conquistar o mundo. Só que ela quer conquistar o mundo, o território mundial, de que forma? Através do papado. Ok? A gente vê isso mais tarde aqui, se der tempo. Mas olha só, se no ano 476 Roma Imperial caiu, no ano 1798 Roma Papal caiu, vamos colocar aqui assim, olha, 1798. Aí lá no fim da canela da estátua. Então, de 1798 para cá, a gente está vivendo aquilo que Daniel falou de tempo do fim. Aqui está o tempo do fim, os últimos dias. E você vê que os últimos dias, ele também tem um período longo. Vamos dizer, se fosse 1800 para 2025, 225 anos, 227 anos, desde a queda do romanismo até nossos dias. Certo? Mas veja bem, quando você vê os pés em parte de ferro e em parte de barro, você encontra na palavra de Deus algo interessante. Versos 41 ao 43. Quanto ao que viste dos pés e dos artérios, em parte de barro e em parte de oleiro, e isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artérios dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que é isso aqui? Se você for para a história da Idade Média, você vai encontrar, você pesquisando em livros de histórias, você vai encontrar algo interessante. Roma, a Roma papal, ela tentou fazer da Europa um estado forte. Então, como é que ela influenciou nisso? Ah, o rei daqui casava com a princesa lá do outro país. Ah, o duque sei lá, das contas se casava com a baronesa do outro lugar. Então, o texto vem dizendo, misturar-se-ão mediante o quê? Casamento. Tudo política, tudo interesse, nada era real. Política. Não é? Se você ver aqui a história do Brasil, você vê essa mistura. Ah, o camarada que era casado com outro de lá, que a de lá era casado com o de cá. Tudo isso aqui tinha um interesse, formar um reino forte. Aconteceu? Não. Você sabe qual foi a última vez que tentaram estabelecer um reino forte? Quando fizeram um negocinho chamado a Zona do Euro. Eu não me recordo quando começou a zona a existir, né? O euro, a Europa, né? Dominada aí por uma moeda forte que unificaria toda a Europa. Mas ali começou a última unificação.
Aí você vê, o Reino Unido saiu, a Grécia está falida, muitos países da Europa estão falidos, o único que está se sustentando é a Alemanha. Bom, meus irmãos, meus queridos, nós estamos vivendo exatamente esse período aqui, o período dos pés dessa estátua. A Bíblia vem falando que seria um período frágil. A gente está vendo fragilidade na política, na, na moral, fragilidade na família. Nunca houve um tempo em que a família esteve tão ameaçada como os dias que nós vivemos. Super descartável virou. Sim, eu estava vendo ontem uma reportagem que os jovens agora não pensam mais em casamento, eles arrumaram um outro jeito de se relacionarem. Você vê, família era um homem e uma mulher. Agora estão fazendo trisal. E está sendo aceito. Está sendo aceito. Gente, então é uma fragilidade muito grande esse momento que nós estamos vivendo. Agora, olha o verso 44. Quem poderia ler o verso 44 para a gente? Nos dias destes reis, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, mas esmigalhará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Márcio, olha a profundidade desse texto. No verso 34, lá fala de uma pedra que foi cortada do monte e atingiu a estátua nos pés, na parte mais frágil. E foi quebrando tudo. Aí você lê o verso 43, quando fala ali da fragilidade dos últimos reinos, que esse momento que nós estamos vivendo, e o texto ele começa assim: no dia desses reis, quais reis? Os pés. Governante. Dos pés ali, dos 10 dedos da estátua. No dia desses reis, o Deus do céu levantará, suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, queridos, é nesse período aqui que Jesus volta. Se você observar, não tem mais nada depois das unhas e antes do calcanhar. É nesse período aqui de maior fragilidade do mundo que Jesus vai voltar. Só para você ter uma ideia, não é? Diz que a estátua ela foi toda destruída, mas a pedra, diz lá o verso 35, 34, 35, a pedra encheu a terra. A volta de Jesus. Nada sobrará dos reinos que já existiram até hoje, mas a glória dele encherá a terra. Então tá aí um resumozinho, né? Babilônia, Medopérsia, as datas, né? A Grécia, Roma e a divisão final aqui, que são os pés da Europa Ocidental até a zona do euro, que é o momento que a gente vive hoje. Não é? Bom, falamos sobre a fragilidade. Ferro e barro é uma fragilidade. A quem constrói sabe que o ferro e o barro não se unem. Então aqui está a profecia. A tentativa dos povos se unirem não daria em nada. Porque essa fragilidade é uma característica mundial que precede o retorno de Jesus. Você olha aí para o seu país, o Brasil. Você acha que vai melhorar? Pode entrar, pode entrar um outro excelente governante. Deixa quebrar tudo. Pode vir um excelente governante. Ganhar 100% dos votos da nação. Não adianta. O mundo está nessa condição de fragilidade. Todas as nações. Olha lá para o xerife lá dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele é o tal. Quanto tempo os Estados Unidos vai
ter essa hegemonia que ele tem. A China, quanto tempo ela vai crescer? Não é? A palavra de Deus diz que é frágil o tempo que nós vivemos. Pode ter uma aparência de firmeza, mas não durará. Mateus 24, esse texto está na tela aí, verso 37 ao 39. Jesus ele faz uma comparação dos nossos dias com os dias de Noé. Lá nos dias de Noé, diz aqui, olha, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Não é isso? Uhum. Até o dia em que Noé entrou na arca. Olha lá o doido, o velho varrido, maluco, pregou um dilúvio. O que é dilúvio? Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Aí Jesus disse: assim será também a vinda do Filho do Homem. O que ele quer dizer com isso? Nos dias de Noé, as pessoas viviam independentes de Deus, não dependentes, independentes de Deus. Hoje não é diferente. Existem pesquisas aí que o pesquisador ele oferece à pessoa um dia com Jesus. E quase que na sua maioria, não quero não, não quero não. Não quero não. Então, as pessoas hoje, elas estão vivendo independente de Deus, ou querem viver independente de Deus. Quando diz comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, quer dizer que viviam a vida normalmente, como se nada estivesse para acontecer. Você acha que hoje é diferente? Não. 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 Você sai, você anuncia. Aqui mesmo, nós convidamos pessoas para vir assistir, estudar. Quantos têm interesse? Poucos. Poucos. Uhum. Até que vem o dilúvio. Até que vai acontecer a vinda do Filho do Homem. Até que Jesus venha, volte. Uhum. Queridos, Deus ele não força a entrada, ele não força a aceitação. Mas esses dois textos aqui, nós estamos vivendo eles. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Uhum. Rapidinho. Um rapaz sofreu um acidente e morreu lá do lado do seu veículo. Não lembro se foi uma moto, se foi um carro. Ele atropelou um boi. O boi também morreu. O populacho que estava ali nem se tocou que o rapaz estava morto lá. Ninguém foi acudir. Mas vieram esquartejar o boi e cada um levou um pedaço de carne para sua casa. Nossa, Terrível, né? que isso. É. Eu também fiquei assim abismado, Marco. Aconteceu isso agora, recente? Aconteceu. Aconteceu. Eu vou procurar aqui, eu vou mandar, vou botar no grupo aí, depois vocês deem uma olhada. Olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E isso está sendo uma realidade hoje. Lucas 18:8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? As pessoas estão vivendo independentes de Deus. Não, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus. Será que naquele dia Deus terá tempo para essas pessoas? Por ocasião da volta de Jesus, também, entenda isso, o mundo estará dividido em 10 supernações, ou partes. E é interessante que você vive aí o seu dia a dia e você não sabe de nada disso, né? Pois é. Mas lá fora está acontecendo. E olha só, são chamados de blocos econômicos ou globalização. Essa globalização, ela está dividida nisso aqui, ó. União Europeia, aqui estão os 10 blocos que hoje existem, né? Eu botei um link aqui, ó, porque não dá para a gente falar sobre cada um, que vai gastar muito tempo. Depois você pode procurar esse link aqui, que explica quem faz parte de cada um desses. Nós estamos aqui, ó, no Mercosul. Então, são grupos de países que se formaram
para, para ter uma aliança forte, para fazer frente aos outros blocos, tanto na compra quanto venda de mercadorias, tendo a sua própria moeda e etc. Ok? Bom, vamos lá. Depois vocês veem isso aqui com calma. O mundo, agora entendo, o mundo tem clamado por um governante universal. Para quê? Para botar ordem no caos. O mundo está um caos. Guerras aqui, guerra lá, tráficos, isso e aquilo. Alguns nomes já foram ventilados. Hoje, o nome que é ventilado é do Lourinho lá dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas, segundo a profecia, um homem vai conseguir colocar ordem nesse mundo? Não. Não. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Não passará outro povo. Mas ele mesmo subsistirá o quê? Para sempre. O único reino que vai subsistir para sempre é o reino de Deus. Então, no finalzinho diz, olha, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. 2.500 anos atrás, o futuramente são nossos dias. Nós não temos aí um longo período de tempo pela frente. Futuramente, nós chegamos nele. Últimos dias, nós chegamos neles. Bem, o que é aquela pedra? O que é aquele reino que Deus vai estabelecer para sempre? É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Queridos, Jesus ele fez uma promessa quando estava com seus discípulos. Ele disse que iria para a casa do Pai e faria o quê? Preparar o lugar. Voltaria outra vez. Exatamente. Eu vou preparar lugar e voltarei para levar-vos para que onde eu esteja, vocês estejam também. Queridos, essa profecia ela não está nas Escrituras unicamente por estar. Ela está nas Escrituras para aguçar a nossa mente, para estudarmos aí a palavra de Deus e vermos em que condição está a nossa vida espiritual. Se Jesus viesse hoje, qual seria o meu e o teu destino? Não é? Ele diz: voltarei. O nosso próximo estudo vai ser sobre esse tema aqui: voltarei. Como Jesus vai voltar? Hã? Espírito, carne e osso, enfim, isso aí a gente vai ver no próximo estudo. Mas até lá, revisa esse estudo, estuda de novo, coloque-se de joelho, coloque-se na presença do Senhor, peça ao Senhor sabedoria. Senhor, por favor, me esclareça, abra minha mente, para que, quando Jesus voltar, eu esteja percebido, tendo conhecimento e tendo tomado a decisão certa. Então, que o Senhor Deus, Ele abençoe você. Ele nos abençoe. E que a gente possa crescer para a honra e para a glória únicos do nome dele. E Amém. naquele dia, quando Jesus voltar, que todos nós estejamos lá, preparados, e a gente possa dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos. Ok? Amém? Amém. Amém. Vamos ajudar um ao outro, chegarmos Sim. a dizermos: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos? Amém. E eu topo. Amém. Amém, amém. Vamos orar. Letícia, eu não esqueci não, tá? Depois que a gente tirar, Desligar, isso aí. vamos orar. Querido Deus, nós estamos, Senhor, vivendo exatamente o período descrito lá por Daniel como o fim dos dias. Obrigado por essa profecia de tempo que vem até nossos dias e nos mostra, amado Deus, que o Senhor Jesus voltará e ele vai estabelecer um reino eterno. Ele nos convida a estarmos preparados, fazermos parte desse reino eterno. Por favor, nos tome em tuas mãos, nos guarde, nos proteja, nos abençoe cada dia para que tomemos a decisão certa ao teu lado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te exaltamos e te bendizemos. Abençoe também aquelas pessoas que vão assistir esse estudo posteriormente, que sejam tocadas também pelo teu Espírito.
É o que nós te pedimos agradecidos. Amém. Amém.